número assim na caixa? Esse aqui? Senhores, estamos ao vivo, não, estamos sendo gravados. Hoje eu começo nossa segunda aulinha do semestre. Tá? Bom dia aí para quem eu não cheguei a falar, porque chegou depois, eu estava falando pelos cotovelos aqui. Mas aí hoje a ideia é o seguinte, galera. No primeiro dia de aula, a gente estudou a questão da temperatura. Vocês viram que a temperatura, ela é, na verdade, um número que te dá uma ideia do quanto que um corpo está mais quente do que um outro, tá? Dependendo da física que você está usando, isso representa uma agitação de moléculas. Mas, dependendo da física que está usando, pode não depender. Por exemplo, quando a galera fala assim, a temperatura da radiação cósmica de fundo é de 3 Kelvin. Você fala, como assim? Radiação? Não tem molécula agitando? Não, cara. Você pode desenvolver temperatura, uma física que você está usando ali para falar de temperatura, não necessariamente dizendo de agitação térmica. Porque, por exemplo, você pode falar de temperatura num meio recheado de fótons. E fótons não é matéria. Sacou? Então, por exemplo, a temperatura de um buraco negro. Como é que você vai estudar a termodinâmica de um buraco negro se você está falando ainda com física de agitação térmica? Não faz sentido, entendeu? Então, tudo a física que você está usando, a teoria física por trás daquele fenômeno que você está ali querendo estudar. Para a gente, aqui no nosso contexto, nós vamos atribuir essa temperatura a uma agitação térmica. Ela está associada, sim, a uma agitação térmica. E percebam, galera, que a agitação térmica é uma grandeza estatística, tá? Eu estava conversando com alguém, eu não lembro quem era antes no WhatsApp, mas a temperatura, ela é um número que representa, do ponto de vista macroscópico, um mundo microscópico. Então você tira ali daquele bando de coisinhas que estão ali se movimentando dentro do seu sistema, quando você olha de longe, aquilo te traz uma identidade, que é a tal da temperatura, que é a tal da energia interna. Tudo bem? Isso quer dizer o seguinte, galera. Não faz o menor sentido para a nossa física aqui montada, não faz o menor sentido falar de temperatura de um átomo. Não faz sentido falar de temperatura de um elétron. Sacou? Não tem o menor sentido um trem desse. Porque a nossa física estrutural aqui, a temperatura, ela está associada a um conjunto de coisas se movimentando, estatisticamente falando, e esse conjunto de coisas se movimentando estatisticamente falando te traz uma informação chamada temperatura. Tudo bem? Esse é o grande esquema. Hoje nós vamos... Deixa eu apresentar aqui. Hoje nós vamos, senhores, ver um pouco da consequência, que é aumentar ou diminuir a temperatura dos corpos, tudo bem? E aí a gente sabe já, numa intuição, né, numa intuição bem que já vem lá do ensino médio, que os corpos, quando eles esquentam, eles tendem a se dilatar, não é isso? E aí é isso que nós vamos estudar um pouquinho hoje. Hoje é mais ou menos uma aula mais de engenharia do que de física, tá? Porque isso aqui é mais aplicado à engenharia, a física ela não se preocupa tanto com isso, porque aqui o efeito ele é bem pequenininho dentro dos materiais. Mas para quem está construindo um prédio, para quem está construindo uma rodovia, para quem está projetando uma ponte, isso faz uma diferença danada. Beleza? Então vamos lá com muita calma aqui. Primeiro, qualquer dúvida vocês me dão um grito. Escreva, meu filho. Então, dilatação.
Super. Se ninguém reclamar, porque vocês estão vendo aí o que eu estou escrevendo, né? Então, olha só, galera, qual é o grande lance aqui? A gente sabe que do ponto de vista fenomenológico, ou seja, enxergando as coisas acontecendo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente sabe que os materiais, de um modo geral, opa, de um modo geral, tá? Eles tendem. Aí você pode falar, professor, existe exceção? Existe. Por exemplo, uma das substâncias que a gente mais vê no dia a dia, que é a água. Eles tendem a variar suas dimensões, tá? Suas dimensões quando... Vou escrever aqui tudinho, que aí vocês ficam, que está anotado no PDF para vocês. Quando submetidos a uma variação de temperatura. Uma temperatura. Beleza. Isso por quê? Porque existe a forma da gente enxergar, por exemplo, um sólido, hoje, o que é um sólido? Ele é uma estrutura com os átomos, né, e as moléculas que formam aquele material, e esses caras se ligam dentro de um sólido, galera, de uma maneira muito peculiar, muito organizada, de maneira que é como se os átomos ocupassem vértices de alguma figura geométrica, por exemplo, cubos, às vezes pode acontecer de se organizar em pentágonos, tá bom? E cada um dos átomos, eles ficam localizados nesses vértices, muito bem organizados, e isso dá o que a gente chama de rigidez ao material. Beleza? Então, a rigidez do material vem muito dessa organização. É daí que a gente tem, então, um estado físico chamado um sólido. Aí você fala, professor, mas como que esses átomos eles ficam presos ali naqueles vértices? Existe a força entre esses átomos que a gente chama de força eletromagnética, né? E aí, galerinha, a gente pode modelar, tá? Esse aqui é um modelo, eu vou até escrever aqui para vocês. Isso aqui é o que a gente chama de um modelo. Sempre que vocês ouvirem a palavra modelo, é porque é uma teoria que não representa necessariamente a realidade, tá? Ela te ajuda a chegar perto da realidade, mas ela não representa aquilo fisicamente falando. É apenas uma teoria que te ajuda a explicar aquele fenômeno. Então, o modelo do colchão de molas. Vou botar assim, entre aspas. Então, o que é o colchão? O que é o modelo do colchão de molas? É esse carinha aqui, ó. Cada átomo, galera, está ligado num dos vértices, e é como se a interação entre cada um desses átomos, ou dessas moléculas, né, fosse representada por uma molinha, tá bom? Aí você imagina isso, cara, sendo multiplicado por
milhares e milhares e milhares e milhares de estruturas iguais a essa. Então você tem aí o que a gente chama de modelo do colchão de molas. Só que esses átomos que estão presos aqui nesses vértices, eles não estão parados. Existe uma movimentação intrínseca deles, pelo fato deles estarem com o sistema todo está com algum tipo de temperatura, né? E isso é agitação térmica. Percebam que cada átomo desse, ele tem uma liberdade de oscilar em 3 dimensões. Isso a gente dá o nome, galera, de 3 graus de liberdade. Então, esse átomo aqui, ó, ele pode, por exemplo, subir e descer. Isso é 1 grau de liberdade. Ele pode ir para a esquerda ou para a direita. Isso é um outro grau de liberdade. E ele pode ainda ir para frente e para trás. Isso é outro grau de liberdade. Então, ele tem 3 graus de liberdade. Tá? Se a gente considerar rotações, aí tem mais graus de liberdade. Mas aqui é um sólido, a gente pode pensar apenas em 3 graus de liberdade. Pense comigo. Olhando do ponto de vista macroscópico, nós não enxergamos isso. A gente enxerga o corpo como um todo. Mas, se você chegar lá no corpo e jogar calor nele, se pegar uma chama, por exemplo, chegar perto e deixar o sistema absorver aquela energia, o que vocês acham? Vocês acham que essas bolinhas aí, que são os átomos, né, que estão representando os átomos, elas vão inchar de tamanho, elas vão absorver energia e vão crescer, vão ficar mais gordinhas, ou elas vão balançar mais? Tem gente ainda que acha, que, não vocês, mas né, em algumas escolas eu já vi, tem gente que acha que esses caras vão engordar. E o fato de engordar faz com que os corpos dilatem. Isso não é verdade. O que acontece é que, ao adicionar energia a esse sistema, o sistema aumenta a energia cinética das moléculas. Então, elas vão oscilar com mais intensidade. Isso quer dizer, galera, que a amplitude de vibração aumenta. E quando a amplitude de vibração aumenta, imagina, essa bolinha aqui, ela passa a vibrar numa amplitude maior, só que como ela está ligada para uma mola com as outras, ela força isso aqui a oscilar também com maior amplitude. Isso vai se propagando com todas as moléculas. Todas as moléculas, elas acabam tendo uma vibração mais acentuada, com amplitude maior. Qual é a consequência disso do ponto de vista macroscópico? Aí, seu corpo aumenta de tamanho. Por quê? Porque a distância média entre os átomos também cresceu. Faz sentido isso? Faz, galera. E aí nós temos o que a gente chama de dilatação, por exemplo, linear. O que é dilatação linear? É você pensa linear é quando você tem apenas uma dimensão, que é, por exemplo, o comprimento, né? O comprimento, você pensa apenas que o objeto está crescendo e aumentando o comprimento. Aí você esquece a dilatação para os lados, por exemplo. Você está apenas pensando numa dilatação numa dimensão só. Por exemplo, uma barra de metal. Se você pegar uma barra de metal e esquentar ela aumenta de tamanho. É óbvio, galera, que esse aumento ele é muito pequenininho, tá? A gente está falando aqui de aumento de dimensões moleculares. Mas, por mais que seja pequenininho, isso, num ponto de vista de uma estrutura, né, física, por exemplo, uma ponte, um prédio, pô, isso faz diferença, velho. Porque se você não deixar espaço para as coisas dilatarem, por mais que seja de 1 milímetro, ou menos que 1 milímetro, você força o sistema. E ao forçar o sistema, seu sistema pode rachar, porque é rígido. A estrutura ela é rígida. É por isso que quando vocês passam por algumas pontes, existem algumas falhas nas pontes que você tem ali asfalto, aí tem um vão com umas placas de metal. Aqueles vão ali, vãos, sei lá como é que é o plural disso, aqueles buracos ali, eles funcionam justamente para deixar o sistema dilatar. Beleza? Imagina, toma sol o dia todo, chega de noite, esfria. Toma sol o dia todo, de noite esfria. Então, de noite, as coisas tendem a esfriar, aí diminui um pouco o tamanho, de dia,
dilata, aí cresce um pouco o tamanho. Tem que ter espaço para essa respiração, digamos assim, senão as coisas acabam rachando, tá? É por isso que nas calçadas aí você vê também separação dos concretos com filetezinho, assim, às vezes de madeira, né? Para quê? Para dar espaço para dilatar. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quem mora nos últimos andares de prédios, ou então quem mora em casa mesmo, às vezes escuta, cara, a própria estrutura da casa estalando, principalmente de noite, porque de dia as coisas vão esquentando, o telhado vai esquentando e tal. E aí vão dilatando, né? As estruturas de metal, principalmente, elas vão dilatando. Aí quando chega de noite, a temperatura cai, as coisas vão tendendo a voltar. Só que existe uma resistência nessa volta, né? Porque é uma estrutura rígida. Então chega um momento que ele vai de uma vez. Tá! Na hora que vai de uma vez, aí é o estalo que você escuta de noite. As televisões antigas, elas estalavam muito também por conta dessa coisa. Bom, e aí... Deixa eu ver, alguém falou uma coisa aqui. Não, ninguém falou nada aqui. Acho que eu escutei um barulho. Bom, enfim. Esses estalos, eles vêm justamente desse tipo de situação. E aí, galera, o que acontece? Você precisa, então, compreender essa dilatação. Aí, o que você faz? Você vai no laboratório, pega uma barra e esquenta ela. Aí você mede a temperatura inicial, mede a temperatura final e vê o tanto que cresceu. Beleza. Aí você esquenta mais um pouco. Quanto que cresceu? E aí, com isso, você vai chegando num padrão. Beleza? Então, eu vou botar aqui duas figurinhas para a gente compreender melhor como que funcionam essas dilatações aqui, ó. Esta. E já eu coloco outra. Então, olha só o que está acontecendo. Imagina que numa temperatura inicial, T0, a nossa barra, galera, ela tem um comprimento inicial L0, beleza? E aí, o que você vai fazer? Você vai dar um incremento de temperatura, você vai aumentar a temperatura num determinado delta T. Então, a temperatura inicial era T0, aumentou a temperatura um delta T, então você vai ter uma temperatura final. Mediu lá o tamanho, você tem um delta L associado a esse aumento aqui de tamanho, beleza? Bom, se você aumentar agora o dobro do aumento que você teve antes, ou seja, se antes você aumentou ΔT, agora você aumentou 2 ΔT, então você percebe em laboratório que a barra ela cresceu 2 vezes mais. Se antes ela tinha um aumento ΔL, agora ela vai ter um aumento de 2 ΔL. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que este crescimento, ou seja, esta dilatação, ela tem que ser proporcional à variação da temperatura. Beleza? Se a variação da temperatura for o dobro, a dilatação é o dobro. Se a variação da temperatura for o triplo, e assim por diante. Tá bom? Só que não só isso. A galera percebeu também que, olha que doido, o tamanho inicial, ele também faz diferença. Olha só. Então, por exemplo, está lá a sua barra com uma temperatura inicial, né, com tamanho inicial, L0. Se você dá um incremento de temperatura ΔT, ele vai aumentar aqui um ΔL. Beleza, aumentou um ΔL. Mas se você pegar uma outra barra com o mesmo material, da mesma substância, só que 2 vezes maior, ou seja, uma barra maior do que a outra barra, e aumentar a mesma quantidade de temperatura, ou seja, der a mesma variação de temperatura, o tanto que ela cresce é diferente. Ela cresce mais por ser maior. Ou seja, galera, conclusão, a dilatação ela está associada ao tanto que a temperatura está aumentando e também ao tanto do tamanho inicial que a coisa tinha. Tá bom? E, obviamente, também está associada aqui ao material que a sua substância, seu material é feito. Né? A composição química, digamos assim. Então, nada mais justo que a gente escrever uma equação assim, ó. O complemento... Professor? Fala, filho.
Esse tipo de dilatação pode se aplicar às portas de madeira de acordo com a temperatura, quando elas se dilatam? Fala de novo, a última palavra eu não entendi. Esse tipo de dilatação pode se aplicar às portas de madeira de acordo com a temperatura quando elas se dilatam? Pode sim, senhor. A madeira, ela não dilata tanto quanto o metal. O maior problema nas estruturas é sempre o metal, tá? Mas a madeira, ela também tem sua dilatação também. Você que a madeira, ela não é tão sensível a essa variação de temperatura. Mas tem. Algumas pessoas que usam obturação no dente, se você pegar uma pessoa bem mais velha do que a gente, antigamente esse material da obturação, ele não tinha uma dilatação tão próxima do dente. Então, por exemplo, o cara tá lá tomando um café, por exemplo, tomando um cafezinho, aí dá 2 minutos ele resolve tomar um sorvete. Aí essa variação brusca de temperatura, antigamente podia rachar a obturação, ou então rachar o próprio dente, né? Se a obturação ela não crescer junto com o dente, você pensa, professor, mas é bem pouquinho, né? Velho, mas o dente é rígido. Então, qualquer milímetrozinho que você fizer ali vai fazer diferença na estrutura. Hoje não, hoje os materiais eles já são mais, eles são desenvolvidos para terem o coeficiente de dilatação próximo do dente. As pessoas que têm pino dentro dos ossos também, quando sofrem um acidente, mesma coisa, cara. A galera mais que teve essas cirurgias mais antigas, eles sentem dor, por exemplo, em dias mais frios. Porque existe uma variação de temperatura. Mesmo que dentro do seu corpo ali a temperatura continue sempre a 36 graus Celsius, né, mas nas suas extremidades isso não é tão verdade. Nas suas extremidades a temperatura ela não necessariamente está a 36 graus Celsius. Ela pode ficar um pouco mais frio. Isso pode, na época que os materiais eram mais sensíveis, podia alterar um pouco ali, um pouquinho que seja o tamanho, isso podia causar dor. Sacou? Então a madeira, ela sente, mas não muito, tá? Ela não consegue dilatar tanto quanto o metal, por exemplo. Tudo bem, Felipe? Era isso que você estava falando? Isso. Beleza. Você vê muito isso, sabe aonde também, galera? Em panela. Às vezes, quando a panela, você usa muito uma determinada panela, você vê que alguns parafusos, ela do cabo, por exemplo, ou da tampa ali, eles vão meio que soltando. Isso é por conta da dilatação. Tá? Uma coisa muito legal que sabe como que as pessoas pregam a fuselagem do avião? Imagina, aqui tem uma placa que você vai colocar lá no avião. Essa placa já vem aqui com os buraquinhos, onde você vai colocar os parafusos. Só que esses parafusos, cara, eles estão mergulhados dentro de uma solução de nitrogênio líquido. Por quê? Porque eles estão muito frios, estão resfriados, né? Com muita intensidade, e aí eles estão numa situação menorzinha, né? Comprimido. Aí você pega esses parafusos e coloca aqui, ó. Pá, pá, pá. Só que quando eles entram na temperatura ambiente, eles esquentam. E quando eles esquentam, eles dilatam. E no que dilatam, eles travam na fuselagem. E aí eles acabam travando aqui, ó, e não sai mais. Por isso que o avião não desmonta no ar. Show, né? Com certeza você já deve ter usado um truque parecido com esse para abrir uma lata de azeitona. Se você pegar uma água quente e jogar na tampa, a tampa é de metal e o resto é de vidro. E a tampa sendo de metal, ela dilata mais. E fica mais fácil, então, de abrir a lata quando você jogar água quente na tampinha. Bonito, né? Muito bem. Então tá, então o que eu ia falar é o seguinte, a equação que você pode já pensar de cara para montar aqui é você considerar um comprimento final da sua barra, e isso tem que ser associado a um comprimento inicial, que eu vou chamar de L0, mais um ΔL. Esse ΔL corresponde ao tanto que a sua barra cresceu. E, galera, experimentalmente, as pessoas
entenderam que esse ΔL, que é a dilatação, está associado ao comprimento inicial, igual vocês viram. Quanto maior o tamanho inicial, mais as coisas crescem. Está associada a do que a sua barra de metal é feita. Ela é uma barra de níquel, é uma barra de cobre, é aço, é latão. Então, tem aqui um coeficiente de dilatação, vou chamar de alfa, beleza? Que vai representar o material do que é feito, e, obviamente, está associado à variação da temperatura. Deixa eu arrumar isso aqui. Então, são essas três coisas que determinam a dilatação. Uma outra forma de escrever isso é juntando tudo. Ó. Eu posso escrever que L, por exemplo, é igual a L0 mais o ΔL. Mas o ΔL eu vou escrever L0 alfa delta T. Tudo bem? Aí vocês enxergam já de cara que o L0 ele está repetindo, né, nos dois termos, então eu posso botar ele em evidência. E aí uma outra maneira de fazer conta é L, vou botar em evidência o L0, aí fica 1 mais alfa delta T. Tudo bem? Essa é a equação da dilatação. Aí você pode usar, dependendo do problema, você pode usar a do ΔL ou essa do L, porque depende do que o cara está querendo, né? Se o cara está pedindo para você quanto que vai ser o comprimento final da barra, você vai querer achar o L. Não, quanto que a barra cresceu? É do que é o ΔL, tá? São coisas diferentes. Então, deixa eu só fazer um mapa aqui para vocês, ó. O ΔL é o que nós chamamos de dilatação linear, dilatação linear. O L0, ele vai ser o nosso comprimento inicial. O L final, já fica claro, né? Ele é o comprimento final. Que mais? O ΔT. Percebam que o ΔT, galera, ele não é a temperatura em si, né? Ele é uma variação. Isso aqui é a variação da temperatura. E lembrem que a variação da temperatura, se é uma variação, né? Isso aqui, ele é escrito como sendo a temperatura final menos a temperatura inicial. Professor, Diga. por padrão é Kelvin, né? Então, tudo vai depender desse bichinho aqui, ó. Quando vocês forem fazer conta. O coeficiente de dilatação, o coeficiente de dilatação linear. Porque como aqui você vai mexer com coisas muito pequenininhas, dificilmente você vai encontrar as coisas no sistema internacional, tá? Então você não vai encontrar as coisas em metros, vocês vão encontrar mais as coisas em centímetros, milímetros e tal. E aí a temperatura, no sistema internacional, a gente sabe que é o Kelvin. Mas aqui,
como é uma parada que, igual eu falei para vocês, aqui não é tanto física, que é mais um pouco mais voltado para engenharia, então aqui as coisas são um pouquinho mais práticas. Então, por exemplo, qual seria a unidade do alfa? Vou colocar aqui uma observação. Unidade de alfa. Para você entender a unidade de alfa, basta você olhar para a equação. Vou botar de preto. Para a equação aqui em cima. Esse ΔL aqui, ele mistura o alfa. Então, olha só, o ΔL, galera, vamos colocar tudo no sistema. Vamos colocar um sistema intuitivo, tá? O ΔL tem unidade de distância. Então, vamos supor que você está medindo a distância em metros. Então, se você estiver medindo a distância em metros, a unidade de metros é igual. Aí, o primeiro cara que aparece é o L0. O L0 também tem distância. Então, ele tem outra unidade de metro. Aí, tu tem aqui o alfa e o ΔT. Vamos colocar no sistema internacional? O ΔT, ele tem unidade de Kelvin. Então, olha aí, unidade de metro com unidade de metro vai-se embora. O alfa, então, ele vai ter uma unidade do inverso de Kelvin. Beleza? E isto quer dizer, então, que a unidade desse cara é Kelvin elevado a -1. Beleza? Só que nós sabemos que a variação da temperatura em Kelvin e a variação da temperatura em Celsius corresponde à mesma coisa. Então, como na equação tem um ΔT, o ΔT em Celsius é o mesmo ΔT em Kelvin. Então, aqui a gente pode usar ou o Kelvin a -1 ou o grau Celsius a -1. Tá bom? Tanto faz. Ou você usa um ou você usa o outro. Fahrenheit, não. Você só vai usar Fahrenheit se a temperatura dada for em Fahrenheit. Mas, cara, todos os alfas tabelados, eles são em Celsius ou Kelvin, tá? Não tem Fahrenheit. Então, se o cara te der a temperatura em Fahrenheit, sugestão, converte para Kelvin ou converte para Celsius, e aí depois você faz a sua conta. Beleza? Quem foi que perguntou? Tiago. Tá com o Thiago? Tranquilo, né? Olha só, galera, só alguns exemplos marotos aqui. Primeiro, se você pegar uma chapa de metal com um buraco no meio e esquentar ela, o que será que vai acontecer com esse buraco? Aí você pode pensar, pô, professor, se você pegar uma chapa que já tem um buraco, esquentar a chapa, aí a chapa dilata. Se a chapa dilata, ela preenche o espaço do buraco no meio, né? Não. Isso aí é um pensamento que parece ser correto. Mas o que acontece de verdade é o seguinte. Quando você pega um pedaço de metal que esteja... Eu vou botar aqui que eu vou botar um... Não, deixa aqui. Pronto. Quando você pega um pedaço de metal que esteja faltando um pedaço lá dentro, quando você esquenta, galera, é como se toda essa parte que tá vazia, ela se dilata igual, como se fosse preenchido pelo mesmo material da chapa. Em outras palavras, o buraco aumenta, tá bom? Então, quando a chapa de metal esquentar, todos os orifícios dessa chapa também vão aumentar de tamanho. É por isso que, às vezes, por exemplo, seu carro lá está com o tanque de gasolina, tem um furinho. Mas quando o seu carro está estacionado, paradinho lá, não tem gasolina vazando. Mas quando o seu carro entra em movimento, aí o tanque de gasolina vai esquentando, e aí ele pode ter uma dilatação. Aí o buraco que tinha no seu tanque, ele dá uma dilatada, abre espaço e ele começa a pingar um pouquinho de gasolina. Sacou? Então, por isso que às vezes as pessoas
eles sabem que sua gasolina está vazando, mas quando o carro está parado, não vê nada, né? Um outro exemplo aqui é o seguinte, existe uma parada... Não, não é isso não. Existe uma parada chamada lâmina bimetálica. Oxi, agora foi. Então, olha só. Imaginem que vocês têm, galera, duas lâminas pregadas uma na outra, grudada uma na outra. A de cima é de latão e a de baixo é aço. Tá bom? De maneira que você vai deixar todas elas na mesma temperatura. Inicialmente, os dois têm o mesmo comprimento, uma temperatura que a gente chama de T0. Só que a gente sabe, por tabela, que o alfa do latão é maior que o alfa do aço. Vou botar assim. O alfa do latão é maior que o alfa do aço. O que isso quer dizer? Que ao fazer uma variação de temperatura nesse sistema, um deles vai crescer mais. E quem vai crescer mais? O latão. Por quê? Porque o latão tem um coeficiente de dilatação maior do que o do aço. Quando isso acontecer, galera, ao dilatar mais o latão, ele vai entortar essa lâmina bimetálica, de maneira que o cara que tem um coeficiente maior, ele tenta englobar o cara que tem um coeficiente de dilatação menor. Em outras palavras, essa lâmina ela vai entortar para baixo. Beleza? Ela vai entortar assim, ó, para baixo. Por quê? Porque o latão tende a crescer mais do que o aço, e aí ele tenta englobar o cara que está de baixo. Da mesma maneira, se você pegar essa lâmina e colocar ela dentro do freezer, por exemplo, os dois vão se resfriar na mesma temperatura. Mas, da mesma maneira que o latão ele dilata mais, ele também se contrai mais, né? Porque o alfa tem a ver com a variação do comprimento, tanto para mais quanto para menos. Então, o cara que tem o maior coeficiente de dilatação, ele vai tanto se dilatar mais rapidamente, quanto também se contrair mais rapidamente. Então, nesse caso, se você pegar essa lâmina e colocar dentro do freezer, ela entorta para cima. Por quê? Porque o dilatão vai contrair mais e o aço vai contrair menos. Então, ele vai ficar maior e acaba se entortando para cima. Tudo bem? Sabe onde isso é usado, por exemplo? Sistema de alarme de incêndio. Bem rudimentar, né? Se você ligar aqui um circuito elétrico, por exemplo, vou botar aqui, sei lá, uma resistência, uma fonte, e aqui um circuito elétrico. Essa lâmina bimetálica, ela fecha o circuito elétrico. Mas, vamos supor que a instalação está pegando fogo, está aumentando a temperatura e tal. Se chegar numa temperatura crítica lá, que você faz o sistema, né, ficar preparado para isso, essa lâmina, ela se entorta e aí ela abre o circuito. No que ela abre o circuito, cara, a corrente para de circular. Isso é um indicativo de que a temperatura aumentou demais. Aí você comunica isso com o alarme de incêndio, e aí você começa a soar o incêndio o alarme por conta de um aumento de temperatura, né, que provavelmente é um incêndio rolando aí na casa. Bonito, né? Muito bem, galera. Aí você pode ter dilatações superficiais, né? Você pode ter dilatações... A dilatação superficial, ou seja, a dilatação de uma área, ela é, na verdade, uma aproximação de uma dilatação volumétrica. Então, o livro de vocês vai direto para a dilatação volumétrica. Vamos para ela também. Mas, se você quiser... eu vou botar aqui, ó, dilatação... superficial, vamos falar dela. A dilatação superficial, galera, ela ocorre na área. Então, a gente vai escrever que o seguinte, cara, a área final de uma placa de metal tem que ser igual à área inicial mais o delta A. Né? É a mesma estrutura, a matemática não muda. O que vai mudar são os símbolos. Né? De maneira que, quem seria o delta A? O delta A, ele tem que ser
a parte inicial, que conta, então vou chamar de área inicial, um coeficiente de dilatação, tá, superficial. Esse coeficiente de dilatação, ele lá no ensino médio, nos livros de ensino médio, a galera usa beta para ele, tá? Aqui o livro de vocês não usa um símbolo para isso, então eu vou usar o dobro do linear, tá bom? Então eu vou chamar de 2 alfa. E aqui a variação de temperatura. Tá? É claro que esse 2 alfa ele é uma aproximação, mas ele funciona bem. Ele funciona bem. E a outra equação é aquela que vocês viram eu mostrando rapidinho lá, ó, que é o inicial, que fica 1 mais 2 alfa delta T. Essa dilatação ela não é tão usada, tá bom? Mas eu estou colocando ela para vocês terem registrado aí, para, se precisar, vocês podem seguir. Então, vamos fazer uma mapinha? Eu vou só colocar as coisas novas. O delta A, ele vai ser o coeficiente, desculpa, ele vai ser a dilatação superficial, ou seja, o tanto que a sua área cresceu. Superficial. Superficial. O A0 é a área inicial. O A sem o zero é a área final. Tranquilo? Acho que esses são os novos, né, que apareceram. Sim, o resto eu já tinha falado. E aí, claro, você pode dilatar agora em 3 dimensões, né? E aí a gente chama isso de, que essa aqui é a mais comum, tá, galera, do ponto de vista cotidiano. É a dilatação volumétrica. A matemática, velho, ela não muda. Ela é a mesma. Isso quer dizer que o volume final tem que ser igual ao volume inicial mais o ΔV. O ΔV, que é a variação do volume, corresponde a um volume inicial vezes um coeficiente, tá? Lá no ensino médio, esse coeficiente é associado à letra gama, mas aqui no livro de vocês, ele usa a letra beta. Então, cuidado para vocês não se confundirem. Beta vezes delta T. De toda maneira, o V, de novo, vai ser igual ao V0, que multiplica em mais beta delta T. Deixa eu arrumar essa letra aqui. Muito bem, muito bem. Então, bora anotar as coisas novas. Delta V é a dilatação volumétrica. O V0 é o volume inicial. O V, obviamente, é o volume final.
E aí aqui surgiu o beta. O beta, galera, é o coeficiente de dilatação volumétrica. Beleza? E, por lógica, mas dá para você fazer essa conta, né? Se você comparar as dilatações, você chega à conclusão de que o beta ele é aproximadamente igual a 3 alfa. Tudo bem? Todos vocês viram isso lá no ensino médio. Bom, o grande, talvez uma novidade aqui é o seguinte. Isso aqui, você está falando em dilatações de sólidos. Só que, cara, qual é a grande diferença de um sólido para um líquido? Vocês conseguem me dizer? Do ponto de vista macroscópico. O arranjo macroscópico, ele é mais... Pode falar. E você não consegue pegar, né? Segurar na mão. Você não consegue segurar água na mão. Isso representa o seguinte, Pedro. O sólido, ele tem forma própria e ele tem volume próprio. Então, uma barra de metal, você coloca a barra de metal em cima da mesa, ou no chão, ou em qualquer lugar, a forma dela não muda e o volume dela não muda. Sacou? Então, o sólido tem forma própria e volume próprio. O líquido, não. O líquido tem forma própria? Não. Porque a forma do líquido é a forma do recipiente onde ele se encontra. Né? Se você colocar ele dentro da leiteira, ele assume a forma da leiteira. Se você colocar ele no chão, ele se esparrama pelo chão. Então, a forma do líquido é diferente para cada lugar onde você coloca ele. Então, para você carregar um líquido de um lugar para o outro, você precisa de um segundo corpo, que é o recipiente, para você carregar o líquido. Né? Agora, ele tem volume próprio? O líquido tem volume próprio? O que vocês acham? Acho que sim. Sim, senhor. 1 litro de água é 1 litro de água dentro da leiteira ou esparramado no chão. Sacou? O litro de água não muda. O volume do líquido é o mesmo em qualquer situação. Tá bom? Agora, o gás não. Ele não tem nem volume e nem forma própria. O gás, galera, a forma do gás é a forma do recipiente e o volume do gás é o volume do recipiente. Então, por exemplo, se você pegar um frasco contendo gás lá, o volume do gás é o volume do frasco e a forma do gás é a forma do frasco. Se você abrir o frasco, o gás ele se espalha pelo ambiente e acaba ocupando todo o ambiente. Então, o volume mudou e a forma mudou. Tudo bem? Você ia falar alguma coisa, Felipe? Não? Então, fechou. Professor, Diga, Thiago. repete aí que não deu para ouvir muito bem, não. Então, o gás, ele não tem nenhum dos dois próprios, nem a forma e nem o volume, tá bom? Isso quer dizer o seguinte, se eu pegar um frasco contendo gás lá dentro, o volume do frasco é o volume do gás, a forma do frasco é a forma do gás. Então, ele assume aquela forma lá. Se você destampar o frasco, o gás que está lá dentro, ele tende a sair. E aí ele tende a ocupar o ambiente onde ele se encontra. Isso quer dizer que o gás ele se adapta ao volume do ambiente onde ele está e à forma do ambiente onde ele está. Então, o gás ele não tem nem volume próprio e nem forma própria. Pode crer? Era isso que eu estava falando. É. Mas... Ué, Não, depois pode traz. falar. Mas é porque ele não tem a quantidade certa? Uhum. Só que o gás, cara, é uma parada que
o gás ele é tão caótico que ele se espalha, cara. Então você pode ter um gás muito rarefeito ou um gás muito denso. Mas o Tudo volume, depende do volume onde ele tá. Pode falar. mas tipo assim, agora tu lascou. Porque ele tem um volume absoluto, vamos dizer assim, dele, né? Não. Já que. Mas não, calma lá. O átomo dele não se dilata. Não. Então ele tem um volume limite. Não. Porque a distância entre os átomos pode ficar tão grande quanto você queira. Mas aí um oxigênio aqui, um oxigênio em Marte é um gás. Exatamente. Mas aí não. Mas Ué, aí porque você já está falando de mistura de gases, entendeu? Mas essa é a definição de gás, cara. O gás ele é formado de moléculas onde essas moléculas, elas não... O gás ideal, por exemplo. Essas moléculas, elas não estão se interagindo, então elas podem estar tão longe quanto eu queira. Agora, percebam que o gás não é formado por 2 átomos, nem por 3 átomos, nem por 4. É formado por uma infinidade, né, de átomos. E aí, ele pode ocupar o volume que ele conseguir. É óbvio que, por exemplo, a camada atmosférica, existe um limite para ela de ocupação. E esse limite é restrito por conta de quem? Da gravidade. Sacou? Se, por exemplo, a gravidade fosse menor, fosse maior, aí o gás ele ocuparia um espaço menor ou um espaço maior. E isso daria interferência, por exemplo, em outras coisas. Pressão e temperatura. Né? Se a camada atmosférica fosse mais expandida, por exemplo, certamente a temperatura no planeta Terra ia ser menor. Né? Por conta daquela equação PV igual a nRT. E assim por diante. Então, o gás, ele é isso, ele é molécula espalhada, cara. Molécula espalhada. Quanto você queira que ela esteja espalhada. Então, ela pode ocupar o espaço que você quiser. Tudo bem? bem não, né? Mas... É porque você tá pensando sempre em alguma coisa restringindo o gás. Sacou? Aí, quando você fala disso, você deve estar pensando assim, pô, então quer dizer que eu posso fazer um gás ocupar todo o universo? E aí eu falar que a distância entre as moléculas é de 1 quilômetro, sei lá, milhões de quilômetros entre elas? Sim, se você for um ser do tamanho do universo, você está vendo um gás rarefeito. É claro que para a gente, do ponto de vista olhar humano, não é um gás, né? Porque você está vendo um átomo aqui e um átomo lá na... Não posso falar a palavra que está gravando, mas entendeu? Tudo é uma questão de referencial, cara. Mas o gás, ele é isso, ele é um sistema termodinâmico de várias moléculas que ocupam um determinado espaço. Esse determinado espaço, ele é restrito a alguma fronteira, mas essa fronteira, ela é simplesmente uma fronteira que depende do sistema. Se você mudar a fronteira, você muda o volume do gás, inclusive. Por isso que, por exemplo, se você pegar um gás e colocar dentro de um recipiente lá, por exemplo, a famosa seringa sem a agulha, né? Quando você puxa o êmbolo, você aumentou o espaço lá dentro. Mas o gás todo lá dentro, ele ocupa o espaço que você aumentou. Tudo bem? Então, o gás, ele tende a ocupar o espaço que você está lá, aumentando ou diminuindo. Certo, Thiago? Então chuva basicamente é gás. É como se fosse mais ou menos, né? Porque a movimentação das gotas de chuva não é caótica, não é aleatória. Ela tem uma direção e um sentido. Então, existem propriedades do gás que faz dele ser um gás, sacou? Então, se ele for direcionado, ele não é um gás? Ele pode até ser um gás, mas, assim, ele tem que... Nesse caso aí, não. Se você pegar várias moléculas e direcionar para o mesmo lugar, de uma maneira, sei lá, sem desordem, não sei. Não sei se isso pode ser feito com gás. Porque até mesmo, por exemplo, se você aumentar demais a temperatura, você pode deixar de ter um gás. Aí a gente chama isso de plasma, por exemplo. Né? Porque aí os átomos, eles perdem
as cargas, perde os elétrons lá, e aí eles se tornam ionizados. E aí a interação entre esses caras se torna de maneira diferente. Por exemplo, o fogo. O fogo é isso. Ele é um plasma. São átomos ali da atmosfera que esquentaram, né, absorveram tanta energia que os elétrons pipocaram ali daquela região e começaram a emitir luz. E aí o átomo, aquele gás ali, ele tem outras propriedades. Aí a gente chama aquilo de plasma. Tá bom? Mas aí é porque você está querendo extrapolar os conceitos do que é um gás. Pensa assim, cara, o gás, ele tem que estar sempre fechado no recipiente, beleza? Mas se você aumentar o recipiente, o gás acompanha esse aumento. Se você diminuir o recipiente, o gás acompanha esse aumento. Beleza? O líquido não tem isso. Se você pegar o líquido e aumentar o tamanho do lugar onde ele está, ele não aumenta o volume dele. Assim como se você pegar o líquido e comprimir ele, você não consegue. Beleza? O volume dele é o volume dele, independente do ambiente onde ele está. Beleza? Aí, claro, se ele mudar de estado físico, aí ele passa a ocupar outros volumes. Mas a definição é essa. Beleza? Você tem lá um gás restrito no ambiente fechado. Aí, se você aumentar as fronteiras, o gás acompanha esse aumento também, porque ele passa a ocupar, porque as moléculas do gás estão, né, viajando para vários lugares, então, se tem mais espaço para ir, elas vão mais longe. Aí batem nas paredes e retornam. E aí você tem um gás. Beleza? É. Eu entendo sua agonia. Vai martelando isso aí na cabeça. Uma hora você... Ou você desiste, ou você acha uma solução para sua angústia. Eu espero que você ache. Agora, então vamos para os líquidos, galera. Então, vou botar aqui, ó, para os líquidos. É necessário levar em consideração levar em consideração a dilatação do recipiente, né? Porque você vai esquentar o líquido, você precisa esquentar onde ele está. Também. A dilatação do recipiente. Acho que aqui acabou. Não é isso? Então, pensa, galera, se você tiver uma leiteira cheia de água, por exemplo, até a borda, se você colocar ela para esquentar, você está esquentando tanto a leiteira, que é a estrutura de metal, quanto a água que está lá dentro, o líquido que está lá dentro. Só que os líquidos tendem a se dilatar mais do que os sólidos, de uma maneira geral, né? E aí isso quer dizer o seguinte, a água dentro da leiteira, ela tende a derramar para fora, e o metal, ele acaba também dilatando um pouquinho. Isso quer dizer que a quantidade de água transbordada que derrama não corresponde à dilatação real sofrida pela água. Por quê? Porque o recipiente também cresceu. E como ele também cresceu, ele acaba pegando um pouco da dilatação que o líquido teve, né? É por isso que... Não, vamos botar aqui a equação e depois a gente discute. Então, eu vou escrever assim, ó. Eu vou chamar de ΔV aparente. Vou chamar de APA, aqui, ó. Isto corresponde, galera, ao que aparenta ter sido dilatado do seu líquido.
Tá bom? Isso tem que ser igual a quem? Eu tenho que pegar a dilatação de verdade do líquido, ou seja, a dilatação real dele, e descontar o que o meu recipiente também dilatou. Faz sentido, né? Então tem que tomar cuidado quando vocês forem fazer exercícios com dilatação de líquido, porque tem que levar em consideração a dilatação desse cara aqui, ó. Que ele corresponde à dilatação do recipiente. Beleza? Esse cara aqui corresponde à dilatação real do líquido. Dilatação real do líquido. E esse bichinho aqui é a dilatação aparente. Faz sentido para vocês? Aparente. Fechou. Olha, alguma dúvida? Bora fazer um exercício? Para vocês verem como é que isso funciona? Deixa eu pegar aqui o livro de vocês. Validei 2. Bom, já estamos aqui. Então, ó, agora vocês já podem fazer, depois da aulinha de hoje, eu já tinha pedido para vocês fazerem até o... Calma aí, deixa eu chegar lá. Esse capítulo é grande. Até o 7, isso. Então tá aí, ó. Do 1 até o 7, vocês tentaram fazer. E aí, agora começa a dilatação. Aí vocês podem fazer, galera, do 8, pode ir até o fim. Não tem medo não, até aqui, ó, até o 21. Bom, podem tentar fazer. Bora fazer esse 15 aqui, ó. Só para vocês, né, pra gente ilustrar um pouco o que tá rolando. Então, o 15, ele diz o seguinte. Uma barra de aço tem 3 centímetros de diâmetro e 25 graus Celsius. Então, vocês estão vendo aí que o bichinho está usando 4 algarismos significativos, né? Vamos tentar usar também 4 algarismos significativos. Um anel de latão tem um diâmetro interno de 2,992 centímetros a 25 graus Celsius. Se os dois objetos são mantidos em equilíbrio térmico, a que temperatura a barra se ajusta perfeitamente ao furo. Então, olha o que está rolando. Tu tem uma barra, então imagina uma barra de aço com diâmetro. Então, ele tem uma espessura, grossura, né, da barra. Aí tem um anel que ele tem um diâmetro menorzinho, 2,992 a 25 graus Celsius. Isso quer dizer que nessa temperatura, galera, a barra não se ajusta no latão, ela não entra, porque a barra ela é mais grossa do que o anel, beleza? Só que, certamente o latão tem um diâmetro, tem um coeficiente de dilatação maior. Então, se você esquentar os dois, o latão ele acaba crescendo mais do que o aço. Em algum momento, eles acabam se ajustando. Ou seja, em algum momento, eles acabam tendo o mesmo diâmetro. É isso que está escrito aí. Tá bom? E a pergunta é, em que temperatura isso acontece? Então, vamos lá montar o nosso problema. Deixa eu só anotar aqui, ó.
Este é o capítulo 18. Exercício 15. Galera, como é que a gente começa isso? Primeiro, nós vamos lidar com uma dilatação linear, tá? Porque por mais que o seu diâmetro ele cresça, isso significa que a área está crescendo, eu posso pensar que o diâmetro ele representa apenas uma dimensão. Então, eu estou pensando na dilatação apenas no diâmetro, então nós vamos usar uma dilatação linear. Nesse caso, então, galera, eu vou considerar o diâmetro como se fosse uma barra, tá? Um comprimento de uma barra, e a gente pode escrever assim, ó, o comprimento final do aço, para se ajustar perfeitamente, tem que ser igual ao comprimento final do latão. É isso que ele quer. Beleza aí para todo mundo? Então, fazer conta agora, né? Eu vou escrever, então, assim, ó, o comprimento inicial. Eu vou botar A, galera, para o aço e L para o latão, tá? Para a gente não ter que ficar escrevendo. Então, o comprimento inicial do aço, que multiplica 1 mais alfa do aço vezes o ΔT, isso tem que ser igual ao comprimento inicial do latão, que multiplica 1 mais o alfa do latão vezes o ΔT. Eu não estou botando ΔT do aço nem ΔT do latão, porque os dois estão submetidos à mesma variação de temperatura. Então, isso quer dizer que eles têm a mesma temperatura sempre. Então, o ΔT de um é igual ao ΔT do outro, então não preciso carregar A nem L para eles, tá bom? Aí tem que substituir os valores, galera. Se você for lá na tabela, o livro de vocês tem uma tabela, tá? Com todos os alfas. Eu já tenho anotadinho aqui para a gente não perder tempo. O alfa do aço, ele vale 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E o alfa do latão vale 19. Aí, ó, o latão, ele cresce mais. Então, agora é fazer conta. É rodar a manivela. Então, vamos lá. O comprimento inicial do aço, só dar uma olhadinha aqui, é 3 centímetros. Beleza? E o comprimento inicial do latão é 2,992. Então, deixa eu botar lá. Então, fica 3, que multiplica 1, mais alfa do aço, 11, 10 a menos 6. Vou chamar de ΔT aqui, eu não sei quanto vale o ΔT. Fecha parênteses, igual L do latão inicial é 2,992. Agora você fala, professor, pode deixar em centímetro? Nesse caso você pode, porque vai ter centímetro de um lado, centímetro do outro, aí centímetro corta com centímetro, então pouco importa. O lance é ter as duas unidades, nesse caso, iguais, tá? Se um lado tiver em metro, o outro lado tem que estar em metro para compensar, tá? Mas aqui está tudo em centímetro, não tem problema. 1 mais 19 vezes 10 a menos 6 ΔT. Tem que fazer essa conta, galera. Como é que a gente faz essa conta? Aí cada um faz o jeito que achar mais intuitivo aí, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar esse 2,92 para lá, dividindo, tá? Aí quando você dividir 3 por 2,992, galera, isso vai dar 1,0026. Aí tem um 7 aqui também. 1 mais 11, 10 a menos 6. Delta T. Fecha parênteses. Do outro lado, o 2,992 passou dividindo. Então ficou só 1 mais 11, ou 19, 10 a menos 6. Delta T também. Bom, aí multiplica aí, né? Vai ficar 1,00
0,0267 vezes 1, mais 1,0067 vezes 11. Isso dá 11,0, como é que é? 0,286. Vezes 10 a menos 6 delta T. 1 mais 19, 10 a menos 6 delta T. Tudo bem aí? Vamos lá para cima. Bom, galera, faz aí então a passagem, né? Tu vai ter 1 menos esse 1,00267, você vai ficar com 2, deixa eu botar do lado de cá assim. 19 menos 11, alguma coisa vai dar 7,974 vezes 10 elevado a menos 6 delta T. E do outro lado vai dar 2,67 vezes 10 a menos 3. Beleza? Acho que tá certinho. Depois vocês conferem essas contas aí. Delta T é igual. Na hora que dividir, deixa eu até repetir essa conta aqui, ó. 2,67 por 7,9974. Isso dá 0,335. Aí 10 a menos 3 com 10 a menos 6 dá 10 ao cubo. Então, o meu delta T, olha aí, deu 335. O quê? Graus Celsius. Beleza? Graus Celsius. Esse é o delta T. Aí, ele quer a temperatura final. Lembrem que o delta T, ele é a temperatura final menos a temperatura inicial. Como a temperatura inicial era 25, então a temperatura final, galera, vai ser os 25 mais 335. Ok? Isso vai dar 350. Não é isso? Ou não? 5 mais 335. 360. Graus Celsius. Pronto. Sacaram a lógica do negócio? Tudo em ordem aí para vocês? Show. Jesus. Alguma dúvida, senhores? Alô? Acho que dúvida mesmo só depois que a gente começar a ver os exercícios, porque até agora tá tudo bem. Mas esse especificamente aqui, tudo certo? Sim, sim. Tudo certo. Lindo, lindo. Vocês vão ver lá na frente, a gente vai ver que existe, igual eu falei, nem todos os corpos eles tendem a dilatar quando eles esquentam, tá? E existem algumas especificidades. Existe um que a gente chama de comportamento anômalo. A água é um deles. Então, existe um intervalo de temperatura. Quando a gente for estudar transição de fase, a gente vai ver isso, então calor sensível, a gente vai ver isso melhor. Mas já para ficar registrado, galera, a água, quando ela esquenta no intervalo de 0 a 4 graus Celsius, ao invés dela dilatar, ela contrai. E o inverso, quando a água ela sai de 4
graus Celsius e vai para zero, ela tende a, ao invés de contrair, ela tende a crescer. Olha que doideira, cara. Por isso que o gelo boia na água. Porque o gelo ocupa mais espaço do que a água. Então o gelo ele tem menos densidade do que a água, por isso que ele boia. Né? E isso é das coisas que justificam os lagos congelados não matar a vida debaixo deles, porque aí só congela a parte de cima. E aí a vida, né, marítima não, porque estou falando de lago, mas se for um mar, a vida marítima ali fica preservada. Aí você tem uma camada de gelo que tem ali um isolante térmico no sistema. A natureza é um bicho muito doido, né, cara? As coisas, elas vão se adaptando para dar certo. Fechou, galerinha? Eu vou parar a gravação. Já são 11h40. Estopado.